Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito alegre, estou muito feliz por mais esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede. Está gravando esse vídeo, o segundo vídeo que eu estou gravando no YouTube. Que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida. Eu sou o irmão Rodrigo e aqui está a minha esposa, irmã Wanda, que está me ajudando a gravar esse vídeo no dia de hoje. E eu quero que você dê o seu like aí, dê o seu joinha, se inscreva no grupo, para que a gente venha divulgar a palavra do Senhor, porque o nosso intuito aqui é pregar a palavra do Senhor, é falar de Jesus, é anunciar o evangelho do reino para as pessoas, não somente aqui no Brasil, mas em outros países também, que chegue esse vídeo, que chegue esta gravação, para que as pessoas vejam e ouçam a palavra do Todo-Poderoso, a palavra que liberta, que salva, que transforma, que oferece a salvação para todo aquele que crê no Evangelho de Cristo, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor. Eu vou gravar hoje só 15 minutos, 1 Coríntios capítulo de número 3, o verso de número 11. 1 Coríntios 3, o verso de número 11, que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amados irmãos e amados ouvintes da palavra do Senhor, nós estamos diante de uma palavra a qual o apóstolo Paulo, o homem chamado por Deus, o homem escolhido pelo Senhor, vocacionado pelo Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo que o fundamento da igreja, a base da igreja é Cristo. Não existe outro alicerce, não existe outra base, não existe outro fundamento a não ser Jesus. Ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento. Então, o que alicerça a igreja? O que mantém a igreja de pé? O que mantém o crente, aquele que serve a Deus, de pé? O que mantém nós de pé é este fundamento que se chama Jesus de Nazaré. Ainda que o inimigo queira usar de artimanha, ainda que o adversário queira de todo jeito querer lançar outro fundamento, não vai conseguir, não vai, aleluia, conseguir. Por quê? Porque a base de tudo da igreja está em Cristo. Então nós vemos agora no tempo do fim muitas pessoas sendo enganadas, iludidas, ludibriadas. Por quê? Porque o inimigo quer de todo jeito confundir a mente das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele quer lançar, quer colocar outro fundamento, quer inventar outra doutrina, tudo que foge dos parâmetros da palavra de Deus, tudo que foge dos princípios da palavra de Deus, é falso, não é verdadeiro. E Jesus disse, o apóstolo Paulo, ele fala dizendo, ainda que um anjo do céu desça e vos pregue outro evangelho, que seja anátema, que seja mentiroso. Então não existe outro fundamento, não existe outra base para a igreja, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o fundamento de tudo, ele é a estrutura de tudo, foi ele. A igreja está afirmada em Jesus, a igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Por isso que a igreja, a cada tempo que passa,
passa, cada ano que passa, a igreja vai crescendo, como assim crescia na igreja primitiva. Quanto mais perseguia a igreja, quanto mais cristão morria, mais eles iam crescendo espiritualmente. A igreja ia crescendo, porque a base da igreja é Jesus Cristo. O inimigo tentou, desde lá da igreja primitiva, tentou barrar os crentes, tentou barrar a igreja, tentou parar, calar a voz da igreja, mas não conseguiu. Por quê? Porque o fundamento não estava nos apóstolos, não estava no homem, não estava fundamentada no que eles falavam, não. Estava fundamentada na pessoa de Jesus que eles falavam. Eles falavam não de si mesmo, eles pregavam não de si mesmo. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que o evangelho cada vez ia crescendo. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram pisados, quanto mais eles eram mortos, quanto mais crentes morriam, mais a igreja ia crescendo, mais o evangelho ia se expandindo sobre todo o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Então nada consegue parar o povo de Deus, nada consegue parar a igreja de Cristo, nada vai conseguir calar a voz da igreja, porque o fundamento aqui está em Cristo. A igreja está firmada em Cristo. E Jesus falou para Pedro dizendo: tu és Pedro, que no grego é pedra pequena. Tu és Pedro, pedra pequena. E sobre esta pedra, que sou eu, edificarei minha igreja. Para muitos católicos diz que Jesus estava fundamentando a sua igreja em Pedro. A igreja não está firmada em Pedro. Se a igreja estivesse firmada em Pedro, como é que a igreja ia crescer? Como é que o evangelho ia expandir? Que fundamento ia ter? Logo se acabaria, logo iria à ruína, não iria progredir, não iria expandir, não iria crescer. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, pedra pequena. Pedro era pequeno, não tinha como Jesus estruturar a sua igreja, fundar a sua igreja em Pedro. Não ia ter base, não ia ter fundamento. A igreja ia à ruína, a igreja iria se acabar. Mas Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, o próprio Cristo, eu vou edificar minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. O inferno não pode prevalecer contra a igreja. O inferno não pode suster diante deste evangelho salvador, desse evangelho libertador, desse fundamento que é a base de tudo, que é Cristo, aleluia. O inimigo vai tentar de todo jeito, o inimigo vai usar de todas as formas, porque ele é enganador, ele é aquele que quer enganar as pessoas, iludir a mente da pessoa, confundir a mente das pessoas, para querer crer em outro evangelho, para crer em outras coisas que fogem dos parâmetros da palavra de Deus, que fogem dos princípios da palavra do Senhor. Se está fugindo da Bíblia, se está fugindo fora, está saindo fora aqui da palavra de Deus, não é evangelho verdadeiro, não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o que está fundamentado aqui dentro da palavra de Deus. Se estão dizendo outro evangelho, estão pregando para você outra palavra, outro evangelho, estão ensinando você, aleluia, outras coisas que estão fugindo aqui da palavra de Deus, não acredite.
Não creia, porque é falso, é enganoso, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não acredite nisso. Não creia, porque a única verdade que pode libertar, a única verdade fundamental para a tua vida, que te pode tirar desta vida de escravidão, tirar dessa vida de pecado, de erro, da mentira, pode libertar a tua vida, está fundamentada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, está fundamentada em Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Está em Jesus Cristo. O único que pode te oferecer alguma coisa é Jesus. E Paulo está dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode. Não existe homem na face da terra que queira lançar um fundamento, que queira colocar outra base para esse evangelho, que não tem outra base. A base é Cristo, o fundamento é Jesus. Ainda que o homem tente de todas as formas, com as suas forças, o homem não vai conseguir, o homem não vai prevalecer. Quem é o homem que tente lutar contra Deus e prevalece? Ninguém pode lutar contra Deus. Ninguém pode contra o Deus Todo-Poderoso. Ainda que o homem tente de um jeito ou de outro, nunca vai conseguir. Ele se levanta, mas se levanta para cair, porque o poder está na mão do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. O inimigo não consegue. Ele tenta usar o homem. A Bíblia diz que muitos terão comichões no ouvido, dando ouvido a doutrinas de demônios, a ensinos enganadores. O inimigo quer usar de todas as formas para querer iludir a mente do ser humano, para querer lançar outro fundamento, outras bases para a igreja, mas não existe. Se existir é falso, é enganoso, é mentiroso, porque o único que pode salvar se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. O único que pode tirar você dessa situação, dessa vida que você se encontra, dessa condição que você se encontra no dia de hoje, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, já está colocado. Já foi colocado esse fundamento. Esta base já está colocada. Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o alicerce da igreja, a base fundamental da igreja é Jesus Cristo. Se chama Jesus de Nazaré. Então, que você reflita bem nesta palavra, que você memorize bem esta palavra no teu coração, que Jesus, o tema desta palavra é Jesus, a base da igreja. Jesus, o fundamento da igreja. Ele é tudo. Ele é a rocha. Ele é o Salvador. Ele é o libertador. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é tudo para a tua vida, para mudar a tua história. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Então veja que a igreja de Cristo é uma igreja perseguida, é uma igreja que ela tem a tendência de cada vez crescer mais, de cada vez prevalecer mais, de cada vez avançar mais. Não adianta o inimigo usar de outros meios para querer parar esta obra,
para querer parar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está marchando e vai continuar nesta marcha até chegar o grande dia que Jesus vai vir nos buscar. O fundamento aqui, irmãos, está aqui a palavra de Deus. Este é o fundamento principal para a minha vida e a tua vida. É Jesus Cristo. Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento para a vida de Paulo era Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. O fundamento para as nossas vidas é Jesus Cristo. Eu não posso pregar outro evangelho. Eu não posso falar outras coisas aqui. Pregar prosperidade para você. E dizer que Jesus vai te dar carro. Jesus vai te dar casa. Jesus vai prosperar a tua vida. Você já é próspero. Você já é abençoado por Deus. Jesus já te deu a maior riqueza, que é a salvação, que é a vida eterna para todo aquele que nele crê. Não posso pregar outra coisa aqui, a não ser a mensagem de Cristo, a não ser a mensagem da cruz, dizer que Jesus ele salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Eu não posso fugir aqui do princípio da palavra de Deus. Eu tenho que falar para você a realidade do que está aqui fundamentada dentro das escrituras da palavra de Deus. Então Jesus ele veio, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou entre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai. Esta é a mensagem verdadeira. Este é o evangelho que liberta o homem. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Este é o evangelho verdadeiro de Cristo. É pregar a mensagem da cruz. É falar que Jesus veio em carne, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus disse: todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que ele é o Cristo, que ele é o Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então que no dia de hoje você venha guardar esta palavra. Que no dia de hoje você venha, aleluia, guarda ela no teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Já passei 2 minutos aqui do tempo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Em nome de Jesus seja abençoado. Amém.